Muito bom dia, prezado telespectador. Quarta-feira, 10 de março de 2021, e o Conecta News está ao vivo para levar até você os principais fatos que se tornam notícia pela Conecta Mais TV. Bom dia, Beto Guidini. Uma ótima quarta-feira para todos nós aqui em Nova Prata e em toda a nossa região. Bom dia, Tiago. Bom dia aos telespectadores da Conecta Mais. Hoje, quarta-feira, 10 de março de 2021. Hoje, Dia Internacional das Vítimas de Terrorismo. E a previsão do tempo será de sol com algumas nuvens, não chove. A temperatura mínima foi de 14 graus. E uma massa de ar seco inibe a formação de nuvens carregadas e mantém o tempo firme. À tarde esquenta, com temperatura que poderá chegar aos 26 graus. Neste momento fazem 16 graus aqui em Nova Prata. E as nossas principais manchetes desta quarta-feira. Começamos pela região. Prefeituras da região vão em busca das vacinas. E nas informações da Serra e do Planalto, moradores de rua são deixados em Passo Fundo por outros municípios, adverte secretário municipal. E pelas notícias do Estado, Raquel Teixeira assume a educação no lugar de Faisal Caram. E outro destaque do Estado do Rio Grande do Sul também é a aprovação da reforma da Previdência dos Militares ontem à noite na Assembleia Legislativa. E pelas notícias da agricultura, linhas de crédito liberadas para produtores de leite e indústria vêm como socorro, mas para manter a atividade. E nas informações internacionais, um cachorro de Joe Biden mordeu segurança da Casa Branca e todos os cães do presidente americano foram transferidos. E pelas notícias do esporte, a justiça italiana mantém sentença de 9 anos da prisão para Robinho. E na política, o destaque fica com Gilmar Mendes, abre aspas, o maior escândalo judicial da história, fecha aspas, ao julgar a suspeição de Sérgio Moro. E pelas notícias da atualidade, Coronavac e Oxford são eficazes contra a variante de Manaus, dizem laboratórios. E agora, ao vivo conosco, diretamente das ruas de Nova Prata, Monalise Canali com as informações do nosso núcleo de jornalismo. Bom dia, Monalise. Bom dia, Tiago. Bom dia, Beto. Bom dia a todos os telespectadores que nos acompanham nessa manhã de quarta-feira com bastante frio. Então, se você ainda não saiu de casa, leve um casaco para não passar frio durante o dia de hoje. A gente sabe que mais próximo ao meio-dia talvez o sol saia e esquente, mas no momento faz frio aqui no município de Nova Prata. Falando um pouquinho sobre o nosso núcleo próprio de jornalismo, hoje teremos um news recheado de reportagens e entrevistas. Teremos um Acontece com o médico Alan, lá do município de Protásio Alves, que dá dicas então sobre a Covid-19. Também teremos uma matéria, continuando o nosso especial de Dia da Mulher, dessa vez com Valéria Pedron, ela que é historiadora lá do município de Vista Alegre do Prata e conta para nós um pouco sobre a sua profissão e a sua carreira. Também, no dia de ontem, aconteceu uma carreata no município de Nova Araçá, em prol, então, da reabertura do comércio, porque os comerciantes, essa foi uma união da SIC-CDL do município, e estiveram presentes também o pessoal de Nova Bassano, fazendo então essa carreata em prol à reabertura do comércio local. Além disso, teremos uma entrevista com o Dr. Guilherme Savaris Schossler, que trará então informações sobre a atual situação do município de Nova Prata, sobre a vacinação e tudo mais. Além disso, a gente traz atualizações do município de Veranópolis, onde 6 pacientes continuam internados, aguardando UTI, estão entubados, aguardando então a transferência para a UTI. E no Hospital São Pellegrino Laziose são 33 pacientes no total que estão internados com Covid-19. Destes 33, além dos 6 que aguardam leitos de UTI, 9 são considerados com estado grave. Ontem tivemos também o 20º óbito do município, foi um homem de 69 anos e, além disso, tivemos 42 novos casos no município somente no dia de ontem. Então fica o nosso apelo aí para que o pessoal continue se cuidando ou que inicie a se cuidar melhor. E trazendo então as informações do município de Nova Prata, temos também 6 pacientes entubados, sendo tratados, aguardando leitos de UTI. E no dia de ontem tivemos 30 novos casos aqui no município. Beto, Thiago, a gente retorna com vocês e convidamos a todos os telespectadores que continuem conosco na nossa programação.
Muito obrigado, Monalisa. Isso mesmo, informações atualizadas na sequência, logo mais às 9 horas, ao vivo no Conecta News, Dr. Guilherme Savaris Schossler, falando sobre a situação atual nessa semana, trazendo avisos, advertências e o que nós podemos esperar nos próximos dias. Beto, começamos pelas notícias da região, porque temos boas notícias para todas as nossas cidades hoje pela manhã. Isso mesmo, Tiago. Agora são 8 horas 9 minutos. E começamos por Nova Prata. Nova Prata detém autorização legal para integrar o consórcio de municípios para adquirir vacinas. A Câmara de Vereadores de Nova Prata aprovou na segunda-feira, dia 8, o projeto de lei do Executivo que autoriza o município a integrar consórcios de municípios, coordenado pela Frente Nacional de Prefeitos, FNP, para aquisição de vacinas contra a Covid-19, na hipótese de insuficiência de recursos prestados pelos demais entes federados, quanto do Plano Nacional de Operacionalização da Vacinação, as vacinas a serem adquiridas devem ter sido previamente autorizadas pela Anvisa e, na demora de até 72 horas na aprovação do medicamento, os municípios podem comprar vacinas registradas, renomadas das agências de regulação no exterior. E a saúde de todos em primeiro lugar, comenta o prefeito Alcione. Muito bem, e além de Nova Prata, Vila Flores também oficializou seu interesse na compra de vacinas. A exemplo do que está sendo feito nos demais municípios da região, Vila Flores oficializou seu interesse na compra de vacinas de forma mais rápida do que a fornecida pelo governo federal. Na última sessão ordinária do Poder Legislativo, o Executivo encaminhou a autorização à compra de vacinas no combate à Covid-19. A medida busca agilizar a aquisição para proteger a população. E também Veranópolis. A semana que passou, o prefeito Valdemar de Carli oficializou junto à FAMURS, a Grampal e a AGPComp o termo de adesão dos municípios para Veranópolis para aquisição de forma compartilhada de vacinas imunizantes contra a Covid-19. Tal feito tem como objetivo a promoção, prevenção e garantia de assistência para as pessoas em decorrência da pandemia que está sendo vivenciada na tentativa de compra de vacinas de forma mais rápida do que está sendo oferecida pelo governo do Estado. Vale frisar que a possibilidade dessa compra depende da oferta e da capacidade produtiva dos fabricantes dos imunizantes e também do prazo de entrega das vacinas, que devem seguir todos os protocolos de comercialização e aprovação da Anvisa, a Agência Nacional de Vigilância Sanitária. E olha aí outra boa notícia para Protásio Alves, onde o prefeito Itamar Girardi também assinou a adesão aos consórcios para a intenção de compra da vacina contra a Covid-19. Juntar forças para derrotar o maior inimigo da saúde pública da população. Este é o objetivo dos prefeitos de todo o Brasil. O termo de adesão ao consórcio de municípios coordenado pela Frente Nacional de Prefeitos foi assinado pelo prefeito de Protásio Alves, Itamar Girardi, na quinta-feira, dia 4. E o ajuste operacional com a Federação das Associações dos Municípios do Estado do Rio Grande do Sul, a FAMURS, foi assinado sexta-feira, dia 5. O prefeito explica que após a aprovação na Câmara de Vereadores, os municípios ficam autorizados a adquirir vacinas para o enfrentamento à Covid-19 na hipótese de insuficiência de recursos prestados pelos demais entes federados. Quanto ao Plano Nacional de Imunização, precisamos esclarecer que as vacinas poderão ser adquiridas e devem ter sido previamente autorizadas pela Anvisa. E a demora de até 72 horas na aprovação do medicamento, os municípios poderão comprar vacinas registradas em agências de regulação do exterior. Ou seja, essas 4 notícias que a gente trouxe, de um modo geral, todos os municípios da região estão se articulando naquilo que a lei permite fazer e naquilo que o movimento permite ser feito, de buscar alternativas para trazer o mais rápido possível os imunizantes para nossas cidades. Essa é uma das alternativas buscadas. Claro que isso, nesse primeiro momento, é uma ação dos chefes do Executivo para estarem legalmente autorizados a buscar a compra de imunizantes. Num segundo momento, nós dependemos da disponibilidade de lotes por parte dos laboratórios. Isso ainda torna o cenário um pouco incerto, mas o dever de casa está sendo feito pelos prefeitos da nossa região. E falando em Protásio Alves, no Acontece de hoje, o médico da Unidade Básica de Saúde, Alan Gomes, de Protásio Alves, deixa algumas dicas de proteção contra a Covid-19. Vamos conferir.
Meu nome é Alan Gomes, eu sou médico aqui da Unidade Básica de Protásio Alves. Nesse momento que a gente está passando, estamos passando pelo pior momento da pandemia. Atualmente o Brasil está com 1.200 mortes diárias. Eu queria reforçar a população de Protásio Alves que mantenham os cuidados, o uso de máscara, a importância do álcool em gel, a lavagem de mãos, o distanciamento social, tá? Vamos utilizar esses cuidados, que é a nossa principal arma a princípio. À procura da UBS, quando sentir os primeiros sintomas, é importante que procure a unidade para que realizemos o atendimento o mais oportuno possível, para que esse paciente seja isolado e, com isso, evitar essa transmissão. O isolamento domiciliar, ele vai consistir, o paciente não vai ficar desamparado, ele vai ser monitorado a cada 24 ou 48 horas, a gente vai ficar monitorando esse paciente para ver se ocorre tudo perfeitamente com ele. Estamos realizando a vacina já, foi primeiro os profissionais de saúde que já receberam a segunda dose e agora a gente iniciou também os idosos acima de 85 anos com uma primeira remessa e agora estamos entre os de 84 a 80 anos. Essa vacina está sendo realizada domiciliarmente, o paciente não tem a necessidade de vir até a unidade para receber a vacina, as técnicas de enfermagem estão indo a domicílio realizar. E daqui a próxima remessa vamos realizar a segunda dose desses pacientes. Orientamos novamente, ao sentir sintomas como febre de início súbito, dor de garganta, falta de ar, cansaço, procura a unidade básica para a gente realizar o primeiro atendimento e tomar as próximas condutas. Um abraço a todos e daqui eu me despeço. Recado aí para o município de Protásio Alves e os cuidados se estendem a todos. Beto, agora vamos para as notícias da Serra e do Planalto? Isso, Serra e Planalto agora, Thiago. 8 horas 15 minutos. E começamos pelo portal Rádio Caxias. Nova etapa de obras no corredor da Bento Gonçalves começou ontem, terça-feira. A nova etapa da instalação do piso de concreto no corredor da rua Bento Gonçalves começou na terça-feira, dia 9. E agora vai ser para pavimento do trecho entre as ruas Marechal Floriano e Visconde de Pelotas. E durante o período de obras, os serviços de transporte público estão suspensos neste trecho. E informação aí também para Caxias do Sul. O Cimex, que é o Sindicato das Indústrias Metalúrgicas, Mecânicas e de Material Elétrico de Caxias do Sul, realizou uma doação à Prefeitura. Através do seu presidente Paulo Spagnoli, foram doados aí 30 mil testes rápidos para identificação de Covid-19 e os respectivos equipamentos. O dirigente informou que 8 monitores das unidades de pronto atendimento, desde a zona central até a zona norte, também foram repassadas 24 bombas de infusão para poder nutrir aí pacientes que estão internados. Numa parceria do Cimex de Caxias com o Simplas, que é o Sindicato das Indústrias do Material Plástico do Nordeste Gaúcho, foram repassados demais itens aí necessários à utilização na rede hospitalar em um trabalho conjunto de toda a sociedade. Em uma nota divulgada, o Cimex reforçou que o diagnóstico e o tratamento são atribuições dos profissionais médicos, que não defende e nem recomenda nenhum tipo de adoção de medicamento específico. Por isso, a entidade citou a importância de seguir rigorosamente os protocolos sanitários. Segundo o portal da Rádio Solares, um bugio é encontrado morto no interior de Antônio Prado. Na manhã da segunda-feira, dia 8, o agricultor Roberto Versa, ao circular pela mata da propriedade, às margens da ERS 122, avistou um bugio morto. O animal estava preso em uma árvore de cerca de 5 metros de altura. Segundo o agricultor, é comum ver bandos de bugios naquela área, e eles ficam sobre os galhos dos pinheiros tomando banho de sol. E Versa comunicou à Secretaria da Saúde, como foi orientado pelo médico veterinário da 5ª Coordenadoria da Saúde. Os bugios também encontrados mortos nas matas podem ser um alerta para o novo surto da febre amarela e preocupa agentes da saúde do estado. Exatamente, o bugio ele é o sentinela para esse tipo de doença e já foram encontrados mais de 100 exemplares mortos entre a região da Serra e do norte do estado do Rio Grande do Sul desde fevereiro para cá. Então chama atenção, você que não tem vacina da febre amarela,
por favor, providencie para evitar qualquer incomodação. E seguimos com as informações das notícias do estado do Rio Grande do Sul, começando com uma boa notícia. O Rio Grande do Sul recebeu 187 mil doses da vacina Coronavac. Chegou no estado no dia de ontem, né? A 8ª remessa de vacinas contra a Covid-19. O pouso era previsto para as 20 horas e a carga 187,8 mil doses da vacina produzida pelo Instituto Butantan. Elas vão ser destinadas aos profissionais da saúde e dar continuidade à vacinação dos idosos. Até o momento, o estado do Rio Grande do Sul já recebeu mais de 1 milhão de doses da vacina entre a Coronavac e a AstraZeneca, dividida em 7 remessas. E até o início da tarde, o painel de vacinação registrava 558 mil doses da primeira aplicação e 143 mil doses da segunda aplicação, dispostas aí aos profissionais e também aos idosos. Segundo a Rádio Irapuru, Raquel Teixeira assume a educação no lugar de Caran. O governo do estado muda a titularidade da Secretaria Estadual da Educação. Faisal Caran, do PSDB, vai assumir o mandato da Assembleia Legislativa na vaga do deputado Viana, que vai para a Secretaria do Meio Ambiente e Infraestrutura. Para o cargo de secretária de Educação, o governo anunciou o nome da especialista na área, Raquel Teixeira. A troca faz parte do processo do secretariado, que começou com Otamar Vivian e deixou a Casa Civil no início do ano. Raquel Teixeira é ex-secretária de Educação de Goiás e é uma especialista em educação. Muito bem, trocas aí na página central do governo do estado. Algumas secretarias vão sendo remanejadas como forma de estruturação do governo. E seguindo aí com as informações sobre os protocolos adotados por supermercados e outros comércios essenciais. De acordo com a AGAS, que é a Associação Gaúcha dos Supermercados, os estabelecimentos estão cumprindo o decreto do Estado e não faltarão produtos essenciais. A decisão tomada pelo governador na semana passada de evitar concorrência desleal entre as lojas que estão impossibilitadas de trabalhar, buscando reduzir o número de pessoas nos supermercados. Então, essas são as informações e conforme o presidente da Associação Gaúcha dos Supermercados, Antônio César Longo, os empresários do setor entenderam as medidas e estão adotando as regras dentro das suas lojas. E os estabelecimentos seguem com os cuidados, evitando aglomerações, cobrando o uso de máscaras, fazendo a higienização de carrinhos e cestinhas e também, as barreiras sanitárias na entrada dos estabelecimentos e dosando a quantidade de pessoas que acessam as lojas. E segundo o portal O Repórter, o pagamento do IPVA em março garante descontos de até 20,80%. Pagar o IPVA 2021, Imposto sobre Propriedade de Veículos Automotores, antecipado no mês de março, pode trazer economia para o bolso dos cidadãos. Quem optar pela quitação do tributo até o dia 31 pode garantir descontos de até 20,80%. Para a soma de benefícios máximos, é preciso levar em conta a redução de 1% pela antecipação, além dos descontos do Bom Motorista, 15% por há 3 anos sem infrações de trânsito, Bom Cidadão por 5% para 150 ou mais notas fiscais e com CPF. Muito bem, seguindo as atualizações do Estado, a boa notícia para a segurança. Ontem foram divulgados os números aí do Boletim da Segurança da Secretaria de Segurança Pública. Quantas vezes eu falei segurança na mesma frase, né, Beto? Isso. E 18, segundo Douglas. E os roubos de veículos acabaram reduzindo 48% no mês de fevereiro. O total de ocorrências foi a menor para o mês desde o início da série histórica que começou a ser contada em 2002. E o segundo mês de 2021 encerrou com novos recordes na redução da criminalidade no Rio Grande do Sul. Os roubos de veículos registraram 470 ocorrências, menos do que as 905 que foram registradas em fevereiro do ano passado, sendo o menor número. Os homicídios tiveram uma queda de 25% também em fevereiro. Os latrocínios caíram 62%. Os ataques a bancos e roubos de transporte coletivo também seguem os menores números da história, conforme os dados da Secretaria de Segurança Pública. Bons números tivemos e esperamos que os próximos meses possam continuar a esses números positivos na área da segurança. E segundo o portal Correio do Povo, a Assembleia aprova a reforma da Previdência dos militares.
A Assembleia Legislativa aprovou à tarde de terça-feira os projetos do governo e do Estado encaminhados por pedido de urgência que trancavam a pauta, entre eles o que altera a previdência dos militares. Por 31 votos a favor, o voto do deputado Paparico Pac ocorreu após a votação e 19 contrários. A proposta, que é a linha de alíquotas civis e militares, que recebeu críticas por parte de alguns parlamentares e representantes das categorias. O texto determina a substituição do desconto previdenciário de 14% para alíquotas progressivas de acordo com a faixa salarial, sendo 7,5% e chegando a 22%. E essa alteração já foi realizada por servidores civis. E o governo do Estado estima um impacto de 200 milhões de reais anuais com as mudanças. E já que falamos aí do estado do Rio Grande do Sul, vamos falar agora do esporte, saber as informações da dupla Grenal, Beto. Ramírez elegeu o novo técnico do Inter, né? O Ramírez elegeu o Nonato como novo projeto no Inter e veta a saída do meia. Miguel Ángel Ramírez avançou nas análises do elenco em conversas com a diretoria. O treinador espanhol enxergou aí a presença do meia pelas suas características únicas. O projeto é acompanhar a evolução dos treinos do jovem atleta de 23 anos e impedindo que ele seja negociado, porque deve ser um dos protagonistas do elenco do Inter na temporada. E agora falando do Grêmio, segundo o Globo Esporte, Paulo Vitor, Jean-Pierre e Pepe estão fora da estreia do Grêmio na Libertadores. A reformulação do Grêmio após a perda da Copa do Brasil respingou também na equipe. Paulo Vitor, Jean-Pierre e Pepe estão fora das listas relacionadas à estreia da Libertadores diante do Ayacucho, no Peru, nesta quarta-feira, às 21 horas na Arena. As ausências foram confirmadas pelo presidente Romildo Bolzan Júnior em entrevista coletiva na terça-feira. Por motivos diferentes, Pepe tem um problema médico, de acordo com os mandatários. Muito bem, seguindo com as informações, esse jogo vai ser na Arena, vamos confirmar essa informação, porque tinha aí também circulado alguma coisa de que o jogo não seria aqui. A gente confirma e no próximo bloco traz para você. Agora, uma informação que nós temos é que complicou a vida do Robinho, Beto Guidini. A Justiça italiana mantém a sentença de 9 anos de prisão para o atleta. O atacante foi julgado pelo crime de estupro em uma mulher embriagada cometido em 2013. No entender da Justiça italiana, a pena deveria ser mantida diante da manifestação do jogador de futebol de particular desprezo em relação à vítima que foi brutalmente humilhada. Então, a Justiça italiana confirmou no dia de ontem essa condenação e a sentença prevê 9 anos de prisão. E ainda não sabemos quais serão os desdobramentos desse caso. Robinho, que no momento encontra-se no Brasil, mas vai ser complicado sair dessa, hein, Beto? Isso que futuramente ele poderá ser preso mesmo, né? Exatamente, caso a Justiça italiana decrete isso e envie um pedido de extradição para o Brasil, bem, aí começará uma novela jurídica, mas o Robinho já teve os contratos cancelados, tanto de publicidade quanto com os times de futebol. A carreira dele ficou bastante complicada nesse momento. Agora são 8 horas e 26 minutos. Na tarde de ontem, em Nova Araçá, os representantes da SIC CDL, juntamente com seus associados, realizaram uma carreata em prol à reabertura do comércio do município, com frases como: "O comércio não é vilão e somos todos essenciais". A carreata foi pacífica e contou com o apoio da Brigada Militar. Vamos conferir. Na tarde da última terça-feira, no município de Nova Araçá, representantes e associados da SIC e CDL reuniram-se e realizaram uma carreata solicitando para que o comércio fosse olhado com outros olhos, como um serviço essencial, e pedindo a reabertura dos mesmos. Vamos acompanhar um pouco mais deste movimento. A gente se reuniu, os associados da SIC e CDL, para a gente fazer essa carreata para a reabertura do nosso comércio. Porque o nosso comércio está fechado, né? Então, a gente está precisando trabalhar nesse momento. Então, a SIC e CDL promoveu esse evento hoje, convidando as pessoas que são
dos comércios locais, né, do nosso comércio. Inclusive veio pessoas de Nova Bassano também para cá, donos de restaurantes, donos de lojas, confecções, cabeleireiros, pessoas que estão envolvidas em eventos também estavam aqui nos ajudando. A gente está pedindo isso para a reabertura do nosso comércio, que não é no nosso comércio que o vírus está, e sim a conscientização das pessoas para o uso das máscaras. O nosso intuito em promover essa carreata, esse protesto, não foi em atingir ou tentar denegrir ninguém. Pelo contrário, o intuito que nós tivemos é mostrar para os nossos governantes de que o comércio não é e nem nunca foi o disseminador desse vírus. Os comércios locais, as cidades menores aqui da nossa região, no máximo que entra é 1, 2 pessoas por vez dentro dos comércios. Então eu acredito que os nossos comerciantes estão pagando um preço muito caro por causa disso tudo. O vírus está aí, a doença está aí, completa 1 ano agora neste mês de março. Mas eu acredito que teve épocas no auge da pandemia realmente, quando tudo iniciou, que nós não sabíamos realmente o que iria ser, como iria ser. Mesmo assim, nós mantivemos os nossos comércios abertos, trabalhando conforme todos os protocolos de segurança exigidos. Sempre mantivemos todos os protocolos. Os comércios sempre estiveram prontos para seguir todos os protocolos de segurança. Inclusive, era solicitado a todas as pessoas que entrassem dentro do comércio para que usassem as máscaras. Então, o apelo hoje foi para que a população se conscientize, usem máscaras, sigam os protocolos de segurança. Será só quando alguém da sua família estiver hospitalizada é que a gente vai perceber o maior dos problemas. Então, o problema não está nos comércios, o problema está nas ruas, nas aglomerações, nas festas clandestinas. Por isso que a gente pede encarecidamente, usem máscaras, sigam os protocolos de segurança adotados pelo governo, para que os comerciantes não paguem essa conta sozinhos. Os comerciantes estão se sentindo criminosos, porque a gente está se escondendo para poder trabalhar. E não é justo isso, porque nós estamos aqui, nós pagamos nossos impostos, nós merecemos ter o respeito dos nossos governantes, sim. Ele precisa olhar o comércio com outros olhos. O problema maior, todo mundo sabe, que foi final de ano, que foi carnaval, que foi os feriadões, que foi com a vinda da vacina, realmente, todo mundo desleixou. Quando, na verdade, foi aí que começou. Então, os comércios não têm culpa. Porque para todos nós, essencial é tudo e qualquer trabalho que leve sustento para dentro de suas casas. Um lugar onde o estilo e o conforto importam. Franco Moda Masculina, com roupas, calçados e acessórios indispensáveis para a sua apresentação no dia a dia. Franco, aqui você encontra o que merece. Paludo Pneus. Tradição e qualidade são atributos que definem sua trajetória. Sendo a primeira empresa do país a obter a certificação do Inmetro para todos os tipos de reforma e também uma das pioneiras no segmento a obter a certificação da norma ISO 9000. Trabalhamos para ser a melhor solução em pneus, com foco e respeito ao transportador. Paludo Pneus. A GW Publicidade está elaborando o novo Guia Telefônico de Nova Prata 2021, sendo este o 15º ano consecutivo. Ao receber a visita de nosso representante, reserve espaço para o anúncio de sua empresa. O pagamento do anúncio só será efetuado após a publicação do mesmo. Além da versão impressa, também disponibilizamos o seu guia na versão online. Representante para Nova Prata, Júlio César Lazarotto, 99973-9993. E GW Publicidade, 3632-4001. Piantari Viveiro de Mudas. Numa vasta área e com o cuidado ideal,
Produzimos uma diversidade de mudas de qualidade que faz a diferença na sua produção. Piantari Viveiro de Mudas, em Nova Bassano. A Tá na Roda atua na prestação de serviços automotivos há 29 anos. Fornecendo uma completa linha de produtos e serviços para rodas e pneus. Oferecendo também baterias, palhetas, geometria 3D, suspensão e freios, balanceamento, o mais avançado alinhamento do mundo e muitos outros serviços para o seu carro. Tá na Roda, o auto center mais completo da região. Retornando ao vivo para você, para esse segundo bloco do Conecta News na manhã do dia 10. Vamos falar agora de economia, agricultura, as notícias internacionais e também política e atualidade que está fervendo hoje de manhã, Beto. Isso mesmo, Thiago. Agora são 8 horas e 34 minutos. A previsão do tempo para hoje, quarta-feira, é de sol com algumas nuvens, não chove. A temperatura mínima foi de 14 graus. Uma massa de ar seco inibe a formação de nuvens carregadas e mantém o tempo firme. À tarde, esquenta com a temperatura que poderá chegar aos 26 graus. Neste momento, fazem 18 graus aqui em Nova Prata. E nós seguimos com as informações da economia. Começamos pelo portal do IG. A inadimplência cai em fevereiro e atinge menor nível desde o início da pandemia. O percentual de famílias com dívidas ou contas em atraso caiu 24,8% em janeiro para 24,5% em fevereiro e chegou ao menor patamar desde o início da pandemia de Covid-19. Os dados fazem parte da pesquisa do endividamento e inadimplência do consumidor, o PEIC, divulgado no dia 8 pela Confederação Nacional do Comércio de Bens e Serviços e também Turismo, o CNC. Informação aí para quem está com o nome pendurado. O Feirão do Serasa oferece descontos de até 99% para quem quitar as suas dívidas. Até 14 de março acontece a Semana do Varejo e Financeiras, organizadas pelo Serasa para interessados em renegociar ou quitar dívidas. Ao todo, 29 empresas do varejo e financeiras participam da ação iniciada na última segunda-feira, oferecendo desconto de até 99% no valor da dívida e 100% no abatimento dos juros. A campanha inclui a possibilidade de acordo e quitação também com universidades. No site do Serasa é possível consultar as dívidas em seu nome e ver as operações oferecidas pelas empresas. Além do sistema Limpa Nome, também é possível negociar as dívidas pelo telefone 0800 591 1222. Então aí, diversas empresas participando dessa campanha de regularização de dívidas. E segundo o portal Diário do Centro do Mundo, o corte do auxílio emergencial afeta vendas de supermercados. A interrupção do pagamento do auxílio emergencial já bateu as vendas nos supermercados desde o início do ano. Em janeiro, a receita dos supermercados do estado de São Paulo, o maior mercado do país, caiu 0,2% em relação a janeiro de 2020, segundo a Associação Paulista dos Supermercados, a PAS. Para fevereiro, a perspectiva é de queda real de 1%, em relação ao mesmo mês do ano passado, e prevê o economista APAS do Tiago Berkler. A ausência do auxílio emergencial, um dos primeiros meses do ano, somado ao cenário do desemprego alta, à base de forte comparação do início de 2020, contribuíram para o recuo nos números. E há redes que registram este mês a queda superior a 5% no valor médio das compras ante o final de 2020. E nas informações de um dos principais insumos e commodity produzido pelo Brasil, o minério de ferro, e um dos seus principais compradores, a China, o preço despencou 10% devido aos limites da produção do aço. Os futuros contratos do minério de ferro vendidos para a China acabaram despencando 10% no dia de ontem, o limite diário da queda com as restrições da produção do polo siderúrgico de Tangshan em meio às medidas antipoluição, impactando a esperança de uma retomada pela matéria-prima. O minério de ferro para entrega na Bolsa de Commodities encerrou
o pregão aí com cerca de 157 dólares por tonelada. Pouco depois desabou, ficando aí mais fraco do que vinha em fevereiro. Então, quem aciona aí junto às commodities e tem o minério de ferro como um dos seus ativos, prepare-se para uma queda no preço. Isso não deve se refletir, obviamente, na venda do aço, que é um dos principais produtos que o Brasil importa lá de fora. E agora, falando da agricultura, o portal Notícias Agrícolas, linhas de crédito liberadas para o produtor de leite e indústria vêm como socorro para manter a atividade, aponta especialista. Na última semana, o Conselho Monetário Nacional, CMN, liberou 2 linhas de crédito voltadas para o setor bovinicultura leiteira, sendo que uma voltada para o produtor e outra à indústria e beneficiamento. De acordo com o superintendente técnico da Confederação Nacional da Agricultura, CNA, Bruno Luque, as medidas já estão valendo e devem vigorar até 30 de junho deste ano, dando fôlego à cadeia até o início do Plano Safra. E as medidas já vinham sendo pleitadas pela CNA do governo federal como socorro à cadeia leiteira, com índice de 3,1%, endividamento entre os setores de agronegócio em 2020, segundo dados do Banco Central informados por Luque. E informação aí também, né? O Brasil vacina 76 milhões. Mas 76 milhões de bovinos contra a febre aftosa. É isso mesmo, Thiago. Exatamente, não é a vacina que você estava esperando. Segundo informações do Ministério da Agricultura, o índice de imunização de animais chegou a 98% do rebanho nacional de bovinos e de bubalinos. Segundo as informações, 76 milhões de cabeças de gado foram vacinadas até os 2 anos de idade, o que representa quase a totalidade do que é produzido no Brasil. Dos 22 estados brasileiros que adotam a vacinação, foram contabilizados 21 no total, faltando apenas a Paraíba, que não enviou os relatórios finais. Em razão da pandemia, o prazo de vacinação contra a aftosa e a declaração foi prorrogado em 13 estados. E agora nós vamos para o mercado financeiro, Thiago. Isso mesmo, Beto. Começa com as cotações? Começamos pelo dólar, que fechou ontem a R$ 5,79. O euro a R$ 6,89. A libra R$ 8,04. Pela Bolsa de Cereais, a soja máximo R$ 176,50, mínimo R$ 161. O milho, máximo R$ 84,00, mínimo R$ 77,00. O arroz máximo R$ 87,35, o mínimo R$ 84,30. Já para o preço da carne, a arroba do boi máximo R$ 285,50 e mínimo R$ 281,50. E a arroba da vaca, o máximo R$ 274,00 e mínimo R$ 261,40. Lembrando que o mercado financeiro é um oferecimento especial de Unimed, Vale das Antas, Adilnet Telecom, Franco Moda Masculina, Paludo Pneus, rede autorizada Vipal, Piantare, Viveiro de Mudas e Tá na Roda Pneus, o autocenter mais completo da região, que trazem também a cotação das bolsas. Ibovespa recuperou um pouco, o tombo da segunda-feira fechou em alta de 0,65 na casa dos 111 mil pontos. Dow Jones alta de 0,10, Nasdaq alta de 3,69. Nesse momento, os mercados europeus operam no positivo. Nikkei em Tóquio alta de 0,03 e Xangai queda de 0,05 lá na China. E Beto Guidini, já que estamos no mercado internacional, quais são as notícias do mundo nessa manhã? Vamos falar das notícias internacionais agora, Thiago. Agora são 8 horas e 42 minutos. Segundo o portal Correio do Povo, um trem convertido em UTI contra a Covid-19 é inaugurado na Itália. A Itália inaugurou na segunda-feira sua nova aposta no combate à pandemia no novo coronavírus, um trem convertido em UTI móvel, que percorrerá as ferrovias do país para tentar aliviar a pressão sobre a rede hospitalar do país. O veículo está na estação Termini, na capital Roma, pronto para ser despachado caso algum governo faça o pedido. Ele pode, inclusive, circular em toda a Europa, mas em outro trecho com esse trem, explicou o coordenador da ferrovia de L'Alto
Gianfranco Battisti. Iniciativa interessante essa, Beto, um trem, né? A rede ferroviária europeia é muito completa, ela liga de uma ponta a outra de todo o velho mundo. E a iniciativa italiana busca exatamente isso, poder percorrer diversos lugares ao mesmo tempo em que atende ou resgata pacientes em situação de risco. Quiçá que no Brasil tivéssemos uma rede ferroviária tão bem posta quanto a europeia. Um dia eu acho que a gente chega lá. E a vacina russa Sputnik V vai ser produzida também na Itália. A fabricação ocorrerá na Lombardia, uma das regiões mais atingidas no começo da pandemia. Ela será produzida aí pela Associação de Comércio da Indústria entre a Itália e a Rússia, né? Uma novidade na União Europeia que ainda não autorizou o fármaco. A vacina será produzida a partir de julho de 2021 nas fábricas da Adiene, na Lombardia. E aí procura-se, né, imunizar o máximo de pessoas possível e a Sputnik aguarda aval da União Europeia. E segundo o portal da CNN Brasil, a Índia pode voltar a ser a economia que mais cresce no mundo em 2021. Depois de mergulhar em recessão pela primeira vez em quase 25 anos, a economia da Índia deve voltar à vida com força total em 2021. O Produto Interno Bruto, o PIB indiano, deve crescer 12,6% durante o ano fiscal do país a partir de abril, de acordo com a previsão divulgada na terça-feira pela Organização da Cooperação e Desenvolvimento Econômico, a OCDE. Se o percentual de crescimento for confirmado, a Índia pode recuperar seu status da economia que cresce mais rápido e retornar ao título da China, mas que a OCDE espera apresentar um avanço de 7,8% neste ano, após evitar uma recessão em 2020. E a economia da Índia registrou um aumento de 0,4% no PIB nos últimos trimestres de 2020, pondo fim à recessão. Mas em 2021, como um todo, a economia indiana contraiu cerca de 7%. E Beto Guidini, a Índia aí que é um dos maiores produtores de insumos para medicamentos do mundo, o maior, aliás, né? Toda a produção de vacina mundial depende dos laboratórios indianos e isso vai fazer com que a economia local cresça muito. Esse que é o segundo país mais populoso do mundo, com mais de 1 bilhão de habitantes, com 23 línguas oficiais e uma sociedade muito mais complexa do que a nossa, a começar pelo trânsito, que é bem diferente. E Beto, tu tem uma informação agora incomum, né? Teve um cachorro mau que se comportou de forma errada na Casa Branca e ganhou uma passagem de volta para casa em Delaware, é isso mesmo? Isso mesmo, Tiago. Segundo o portal da CNN Brasil, cachorros de Joe Biden deixam a Casa Branca após segurança ser mordido. Os dois pastores alemães pertencentes ao presidente dos Estados Unidos, Joe Biden, e à primeira-dama, foram devolvidos à casa da família Biden em Delaware na semana passada, após comportamento agressivo na Casa Branca, envolvendo o cão Major, disseram duas fontes. Major, que foi adotado por um abrigo de animais por Biden em novembro de 2018, em Delaware, teve que essas pessoas descreveu como um incidente de mordida com um membro da segurança da Casa Branca. A condição exata da vítima é desconhecida, no entanto, o episódio foi sério o suficiente para que os cães fossem posteriormente transferidos para a cidade de Wilmington, em Delaware, onde permanecem. E agora a gente começa a falar da política e da atualidade. Vamos direto para o STF, porque o Supremo Tribunal Federal está sacudindo as estruturas do poder em Brasília e, consequentemente, em todo o Brasil. A primeira informação de ontem à tarde é que, depois daquela decisão de segunda-feira do ministro Fachin, que decidiu aí, né, pela anulação de todos os processos que foram tocados na Vara Federal de Curitiba, existe também um outro pedido aí por parte da defesa do ex-presidente Lula para que seja julgado aquilo que se chama suspeição de Sérgio Moro. O suspeição é um objeto aí que existe dentro da legislação quando o juiz não é isento para promover o julgamento. Então, alguma das partes
pode, né, apresentar o pedido de suspeição e aí todos os atos promovidos pelo juiz se tornam nulos. Além daquele habeas corpus julgado na segunda-feira, existiam também esses pedidos de suspeição. Edson Fachin pediu que eles não fossem julgados e solicitou à presidência do Supremo que adiasse. Esse pedido não foi atendido e por 4-1, né, os ministros aí da segunda turma do STF decidiram levar a campo esse julgamento da suspeição do Sérgio Moro. E aí, Beto Guidini, tu conta para nós quais foram as principais falas desse julgamento do dia de ontem? Isso aqui é tenebroso, Thiago. Segundo o portal Último Segundo, abre aspas, maior escândalo judicial da história, fecha aspas, diz Gilmar Mendes sobre a Lava Jato. O ministro Gilmar Mendes, do Supremo Tribunal Federal, STF, disse na terça-feira, durante o julgamento sobre a suspeição do ex-juiz Sérgio Moro, que a Lava Jato de Curitiba é o maior escândalo judicial da nossa história. Pretendo contextualizar os fatos aqui narrados como experiências históricas trazidas pela Operação Lava Jato. O presente voto não apenas descreve uma cadeia sucessiva de atos lesivos ao compromisso de imparcialidade, e ele explicita as condições do surgimento e funcionamento do maior escândalo judicial da história, disse o ministro. E minutos antes do início da sessão, Fachin pediu ao presidente da Corte, o ministro Fux, o adiamento do julgamento e defendeu que o plenário do STF analise o caso. Muito bem, e aí o caso começou a ser julgado, por enquanto ele está empatado em 2-2, e quem pediu vista do processo foi Cássio Nunes Marques, né, o novo ministro aí do STF, e o julgamento foi suspenso, né, ele estava ocorrendo ontem à tarde, e o ministro Cássio Nunes aí até agora está empatado em 2-2. Votou Gilmar Mendes e Ricardo Lewandowski, ambos contra Moro, ou seja, a favor da suspeição do ex-juiz. Edson Fachin, que é relator do processo, e Carmen Lúcia haviam votado em 2018 a favor de Moro, contra a suspeição. Agora, o voto aí final, que pode empatar ou desempatar, é de Cássio Nunes Marques, que pediu a análise dos autos, então ainda não temos quando isso vai acontecer, mas é mais um caso envolvendo aí a Operação Lava Jato e todas as suas consequências jurídicas que vão sendo destampadas a partir dessa semana, Beto. E segundo o portal da Rádio Irapuru, para juristas, a anulação das condenações de Lula tiveram reflexo ideológico e pessoal. O ministro Edson Fachin, do Supremo Tribunal Federal, anulou todas as condenações do ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva pela Justiça Federal do Paraná, relacionadas às investigações da Operação Lava Jato. Com isso, o ex-presidente Lula pode ser candidatar à presidência em 2022. Fachin declarou a incompetência da Justiça Federal do Paraná nos casos do Triplex do Guarujá, no sítio de Atibaia e das doações do Instituto Lula. A notícia movimentou o mercado econômico, fez o dólar disparar e a Bolsa de Valores cair. Muito bem, Beto Guidini, muitas opiniões divididas nessa situação das anulações dos processos do Lula, e a gente vai promover um debate aqui na próxima sexta-feira pela manhã, às 8h30, né? O Conecta News vai abrir uma mesa redonda e aí vamos ter a presença dos advogados Gustavo Bodanese Prates, Átila Garcia Kogan e Lindo Roberto Bolsoni. A partir das 8h30 você acompanha ao vivo os comentários dos especialistas sobre as anulações das condenações de Lula pelo STF e as consequências políticas que virão por aí. Acompanhe sexta-feira o nosso primeiro debate aí acerca desse tema que é bastante contundente, Beto. Isso mesmo. E seguindo as nossas informações, segundo o portal UOL, os generais lamentam a decisão de Fachin sobre Lula e criticam, abre aspas, extremismos, fecha aspas. Apesar de não concordarem com a anulação das condenações do ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva na Lava Jato, determinada pelo ministro Edson Fachin, generais da reserva que costumam opinar publicamente foram econômicos nos comentários. A maioria deles lamenta a polarização que novamente deverá predominar na próxima campanha eleitoral da presidência da República, já que Lula voltou a ser elegível.
E a reação discreta contrasta com a polêmica deflagrada com o comentário feito em 2018 pelo general Eduardo Vilas Boas, então comandante do Exército, antes do julgamento do habeas corpus de Lula no Supremo Tribunal Federal. Na época, o tweet do Vilas Boas foi interpretado como tentativa de intimidação ao STF para impedir que o ex-presidente fosse colocado em liberdade. E agora também falando do Judiciário, o STJ, o Superior Tribunal de Justiça, apura supostas propinas de mais de 1,5 milhões de reais repassadas a juízes por conta do caso do padre Robson. A Justiça Goiana pode perder o poder de julgar o caso se confirmada a corrupção de desembargadores por parte da instância superior. Ainda não terminou os escândalos envolvendo aí o padre Robson e o seu milionário, dá para chamar o quê, né, Beto? É uma instituição religiosa, mas enfim, é lá do Divino Pai Eterno, que arrecadava milhões de reais todo mês, né? E segundo o Ministério Público, né, no momento o processo encontra-se trancado por um habeas corpus no Tribunal de Justiça de Goiás. A investigação foi paralisada, mas de acordo com o Ministério Público de Goiás, um esquema que teria movimentado mais de 2 bilhões de reais em torno da construção de um templo lá no interior de Goiás. Enfim, essa investigação é bastante entroncada, muita gente envolvida. Uma reportagem feita pelo Fantástico apurou alguns pontos e agora o STJ entrou nessa investigação para apurar se existiram irregularidades do ponto de vista judicial e as investigações deverão prosseguir para averiguar que caso está sendo resolvido e quais circunstâncias estão sendo escondidas por trás da fortuna aí do padre Robson. E segundo o portal da rádio Solares, o combate ao desemprego deve ser prioridade para 41% da população. A criação de empregos deve ser a prioridade para o governo em 2021, juntamente com a melhoria da saúde. A conclusão consta na pesquisa Retratos da Sociedade Brasileira, divulgado na terça-feira ontem, dia 9, pela Confederação Nacional da Indústria, a CNI. Segundo o levantamento, o combate ao desemprego é considerado prioritário por 41% dos entrevistados. Dentro da margem do erro, a preocupação com a saúde aparece em segundo lugar, com 39%. Completam as 5 primeiras colocações o combate à corrupção, 35%, a melhoria da qualidade da educação, 34%, o combate à violência e à criminalidade, 25%, e cada entrevistado podia escolher 3 itens, o que leva a uma soma dos percentuais superior a 100%. E agora uma boa notícia para todos os brasileiros que, enfim, estão sendo imunizados, que tiveram a sorte, né, e a honra de já ter sido imunizado pelas vacinas, tanto a Coronavac quanto a Oxford. A informação é que elas são eficazes contra a variante de Manaus, que vem causando pavor aí em vários lugares. Estudos preliminares mostram que tanto a Coronavac quanto a AstraZeneca, produzidas aí pelas universidades de Oxford e pela chinesa Sinovac, são eficazes contra a variante do coronavírus desencadeada a partir da floresta amazônica, ou seja, essa que é a principal variante que vem causando sérios problemas no Brasil inteiro, né, conhecida como P1, originada em Manaus, acaba sendo imunizada pelas vacinas que estão sendo aplicadas no momento. Essa sim é uma boa notícia de se dar, Beto. E agora falando sobre alimentação, Tiago, segundo cerca de 17% dos alimentos disponíveis no mundo vão para o lixo, diz a ONU. Cerca de 931 milhões de toneladas de alimentos, 17% do total disponível aos consumidores em 2019, foram para o lixo de residências, do comércio varejista, de restaurantes e de outros serviços alimentares. Segundo pesquisa da Organização das Nações Unidas, a ONU, o montante equivale a 23 milhões de caminhões e 40 toneladas carregados, o que, segundo a entidade, seria o suficiente para circundar a Terra 7 vezes. Exatamente, o desperdício e a desigualdade são problemas que a gente precisa encarar com outros olhos no século XXI para que as futuras gerações não passem por necessidade. Mas, Beto, para a gente encerrar, olha essa notícia, né? Uma notícia leve para nós terminarmos aqui. Um cão ferido entra sozinho numa clínica veterinária e recebe tratamento no interior do Ceará.
O animal de rua tinha um ferimento na pata e foi diagnosticado como um tumor. E ele entrou no estabelecimento situado no centro de Juazeiro do Norte e, com cara de pidão, pediu para ser atendido, e os veterinários fizeram aí os procedimentos necessários. Diz que ele chegou quietinho, mostrou a pata para o veterinário e só faltou falar o que estava acontecendo, Beto. Ou seja, legal isso. Só falta eles falarem, né? Isso mesmo. Agora são 8 horas e 58 minutos. O mês de março é marcado por uma data muito importante, o Dia Internacional da Mulher, que luta pelos direitos da mulher. Seguimos o nosso especial com o depoimento de Valéria Pedron, ela que é historiadora e conta sobre a sua história e sua profissão. Vamos acompanhar agora. Valéria Pedron, uma mulher de 22 anos, graduada e mestranda em História e atualmente secretária municipal de Turismo, Cultura e Desporto no município de Vista Alegre do Prata. Ser uma mulher historiadora é se comprometer com a sociedade de modo em geral. É saber que temos um compromisso de resgatar e de contar a história para nossos munícipes e para as crianças e preservar essa história para as futuras gerações. Uma grande lição que tive em minha vida foi a minha avó, Odila, que faleceu há uns 5 anos. Eu tenho ela como exemplo, não apenas de mãe, mas como avó, como pessoa, que muito precocemente assumiu as funções de mãe, de família, de pai, que ficou viúva muito cedo, que assumiu tantas responsabilidades e deixou de viver tantos sonhos. E hoje eu penso que com a minha idade ela já tinha passado por tudo isso e eu não enfrentei as metades das dificuldades dela. Então, quem dera um dia eu seja a metade da mulher que ela foi. Podemos dizer que não nascemos mulheres, nos tornamos mulheres perante tantos desafios que nos são impostos. Nós somos fortes, guerreiras, corajosas. Nós resistimos e lutamos todos os dias pelo nosso reconhecimento. Feliz nosso dia! Que os obstáculos que são colocados em nosso caminho nunca sejam o suficiente para nos derrubar. Tá na Roda atua na prestação de serviços automotivos há 29 anos, fornecendo uma completa linha de produtos e serviços para rodas e pneus, oferecendo também baterias, palhetas, geometria 3D, suspensão e freios, balanceamento, o mais avançado alinhamento do mundo e muitos outros serviços para o seu carro. Tá na Roda, o Auto Center mais completo da região. Paludo Pneus. Tradição e qualidade são atributos que definem sua trajetória. Sendo a primeira empresa do país a obter a certificação do Inmetro para todos os tipos de reforma e também uma das pioneiras no segmento a obter a certificação da norma ISO 9000. Trabalhamos para ser a melhor solução em pneus, com foco e respeito ao transportador. Paludo Pneus. Um lugar onde o estilo e o conforto importam. Franco Moda Masculina, com roupas, calçados e acessórios indispensáveis para a sua apresentação no dia a dia. Franco, aqui você encontra o que merece. Piantari Viveiro de Mudas. Numa vasta área e com cuidado ideal, produzimos uma diversidade de mudas de qualidade que faz a diferença na sua produção. Piantari Viveiro de Mudas, em Nova Bassano.
Durante os últimos meses, a Unimed tem desafiado você a mudar um hábito e encontrar a sua melhor versão. O novo coronavírus apareceu e vamos precisar do esforço de todo mundo. Por isso, a gente tem um novo desafio até tudo voltar ao normal. Fique o máximo possível em casa. Cuidar de você. Esse é o plano. Unimed. A GW Publicidade está elaborando o novo Guia Telefônico de Nova Prata 2021, sendo este o 15º ano consecutivo. Ao receber a visita de nosso representante, reserve espaço para o anúncio de sua empresa. O pagamento do anúncio só será efetuado após a publicação do mesmo. Além da versão impressa, também disponibilizamos o seu guia na versão online. Representante para Nova Prata, Júlio César Lazarotto, 99973-9993. E GW Publicidade, 3632-4001. Muito bem, retornando ao vivo nessa semana em que nós temos que continuar a falar sobre pandemia devido à situação sanitária na qual nos encontramos, não só no estado do Rio Grande do Sul, mas Santa Catarina, Paraná, São Paulo, enfim, 14 a 15 estados da federação em situação de colapso e nós dessa vez também estamos nessa mesma ciranda. E recebemos hoje aqui o nosso grande amigo Dr. Guilherme Savarys Schossler, sempre à disposição para falar sobre esses eventos. Dr. Guilherme, bom dia. Há um ano atrás nós começávamos a falar sobre coronavírus e nós não sabíamos qual iam ser os desdobramentos e fazíamos previsões e infelizmente um ano depois elas se concretizam da sua pior maneira, doutor. Como é que está sendo esse momento, o que pode ser afirmado para o nosso público local, da nossa realidade, nessa hora, em termos de atendimento, pronto atendimento, internações, qual é a realidade clínica hoje do Hospital São João Batista? Bom dia, Tiago comentou bem, ano passado a gente acabou, lembra que várias vezes a gente conversou e acabou tentando fazer algumas projeções, né? Só que essas projeções, elas não se concretizam no Covid, não adianta. Vai dar um pico tal dia, aí acontece no outro dia, né? A doença, ela está intimamente relacionada com exposição, movimentação social, de qualquer forma, né? Então, o ano passado a gente teve acho que como a gente já comentou, um lockdown numa hora errada, né, que não adiantou para muita coisa, e a hora que precisou fazer um bloqueio não foi feito, né, que foi final de ano, carnaval e por aí vai. Até acho que o carnaval, final de ano, deu uma misturada nas pessoas, Natal e final de ano, e o carnaval acho que foi... Porque daí o pessoal viu que não deu nada ali no final do ano. Perfeito. Né? Sim. Aí, passou janeiro, todo mundo dizia, vai dar pico depois de janeiro e tal, e não aconteceu. Todo mundo tinha aquela previsão, depois de 15 de janeiro vocês vão ver o que vai acontecer. Não é verdade? E não deu nada. Não deu nada. Aí soltou o pessoal. Próximo feriado, ninguém mais quis saber de nada. E aí essa circulação de pessoas, entre pessoas, gerou uma grande contaminação. Teve gaúchos indo para o Nordeste, paulistas viajando, todo mundo começou a interagir. E essa interação acabou disseminando o vírus. Posteriormente, uma grande quantidade de casos ao mesmo tempo. Então, o que aconteceu hoje com o hospital é apenas um reflexo do que se foi feito nesses últimos 60 dias. Repito, eu não estou comentando aqui que tinha que ter fechado ou não fechado. É o que aconteceu, né? Então, esse reflexo agora, o hospital está sofrendo. O problema, Tiago, que a gente está muito preocupado, é que hoje a gente tem 6 pacientes na emergência do hospital em ventilação mecânica, para as pessoas entenderem. Quando uma pessoa está com Covid ou qualquer outra doença respiratória, e essa doença respiratória começa a causar dificuldade na respiração, esforço respiratório, a respiração fica pesada, ela precisa ser colocada num respirador. Esse respirador vai fazer o trabalho da respiração para ela. Consequentemente, ela tem que ser sedada. Então, esse paciente tem que ser montado uma UTI para ele.
Isso a gente faz no hospital há muito tempo. A gente sempre, todo dia praticamente, a gente tem um paciente entubado. Acidente de trânsito, queda de andaime, tiroteio, pós-operatório, por aí vai. Mas 6 pacientes ao mesmo tempo, a gente nunca teve. E nenhum município da região teve. Tanto é que outros municípios estão pela mesma situação também. Então, esses pacientes, qual é que é o nosso maior problema? Não são doenças que tu vai entubar, vai colocar em ventilação mecânica e 2, 3 dias depois tu vai tirar. Não. Tem pacientes ali que estão há 7 dias já em ventilação mecânica, com expectativa de mais 30, 20, 30. Então, a gente não vai conseguir retirar os pacientes dali, porque a central de leitos já avisou que não tem leito. Bom, ontem a gente viu 300 pacientes esperando leito de UTI no Rio Grande do Sul, né? Sim, os números, eles, na verdade, a gente está há pouco mais de 15 dias de bandeira preta para tentar baixar esses números. Só pioram. E só piora. Só está piorando. Porque, na verdade, o reflexo dessa... Ele foi uma aglomeração, foi uma contaminação muito grande. Então, as pessoas vão se contaminando e transmitindo para outras. Ontem eu internei um senhor de 80 e poucos anos, que ele se contaminou pelos exames, pelo que eu vi, há 5 dias atrás. Então, como que uma pessoa agora, nesse momento atual, todo mundo falando, protege os idosos, escondam, aí um idoso se contamina mesmo assim. 5 dias atrás. Está dentro da bandeira preta, que a bandeira preta é para evitar exatamente que novas pessoas se contaminem. Então, eu acho que ainda não há uma adesão muito intensa da sociedade, porque as pessoas acham que não vai acontecer com elas. Então, hoje a gente tem ali na emergência, para você ver, paciente de 29 anos entubado, guri saudável, eu até conversei já com amigos deles, perguntei se tinha outras coisas, nada, trabalhador, pessoa séria, uma senhora que é a mais velha que a gente tem, de 84 anos, uma paciente de 39, se eu não me engano, uma outra paciente de 70, uma outra senhora de 70 e poucos também. Agora eu lhe pergunto, o meu pai tem 74, o teu também. 78. A gente não acha que eles estão na hora de morrer, né? Porque velho, hoje em dia a gente não tem hora para morrer mais, tem gente de 80 anos pilotando moto. Sim. Então tu tem que ver o status daquela pessoa. Hoje nós não temos nenhum paciente entubado, vejam bem, nenhum dos pacientes que estão em ventilação mecânica eram pacientes acamados, nenhum paciente era paciente que vivia debilitado, todos eram pessoas com vida social ativa. Aquele quadro inicial que nós tínhamos, doutor, que quem chegava aos estágios finais, no começo da pandemia, era dotado de várias comorbidades, tinha muitas... Isso mudou. Eu vejo alguns municípios ainda justificando os óbitos em comorbidades, né? Sim. Não, cara, a gente perdeu uma senhora ali outro dia, ela tinha hipertensão, mais nada. Mas e quantas pessoas com 35, 40 anos são hipertensas também? Sim. Isso não é uma comorbidade, ao meu ver. Comorbidade no sentido de justificar o óbito, né? Comorbidade seriam, eu vejo como pacientes que tu pode dizer assim, morreu de Covid, mas de repente teria morrido de outra doença, uma pessoa que já está há muitos anos acamada, com feridas, já com uso de sondas, sem se alimentar adequadamente e tal. Essa é uma pessoa que já está nos anos finais de vida. Mas nós não temos nenhum desses internado. Nenhum. Então, todos os pacientes são pacientes, ao meu ver, que estão ali internados exclusivamente por causa do Covid. Então, esse alerta que eu quero colocar para as pessoas, porque a gente fica ouvindo, primeira pergunta, morreu um paciente, mas que idade tinha? Até ali no Face da prefeitura, ali do município, quando a gente coloca, eles ficam perguntando, mas e que idade? Por que eu não coloco essas coisas? Porque eu acho que isso não importa. Sim. E daí, se tinha 70, 60...
É uma pessoa como qualquer outra. Aquele paradigma inicial, doutor, de que a Covid vitimava somente os idosos, ele não se confirma mais. Não. Porque as notícias que a gente vem recebendo ao longo e passando por todo o Brasil, que acho que é uma crise nacional, a gente começa a ver números sendo estampados. Crianças, adolescentes, jovens, pessoas na idade adulta, que a doença também vem vitimando da mesma forma e que apresentavam um bom quadro de saúde, e como o senhor colocou, depois de 2 a 3 dias já estavam em estágio muito avançado da doença. Isso tem começado a aparecer também por aqui? Exatamente. A gente teve 2 pacientes que estão ali na emergência que tiveram uma evolução muito rápida. Teve uma senhora que em 3, 4 dias, a gente tem uma tomografia dela com um pulmão tranquilo, assim, normal, praticamente, com nem 30%. 2, 3 dias depois, 70%, 80% de comprometimento. Pessoa jovem. Então, a gente tem a sensação que essa nova onda da Covid, ela parece ser mais forte, né? Ela está vindo com mais intensidade. A gente não sabe direito ainda se é por causa que seja uma variante. A gente coleta os PCRs e manda lá para o LACEN, para que eles examinem a genética do vírus, né? Mas já se sabe, eu vi um estudo ontem que parece que 60% das contaminações em Porto Alegre são, das UTIs lá, são variantes já, né? Então, deve ser a mesma coisa para nós. A circulação interna no Rio Grande do Sul é muito grande, né? Sim. Caxias, Porto Alegre, Serra. Então, as pessoas se contaminaram de uma forma geral. Então, não se confirma mais, Thiago, a questão da idade. Eu tenho pacientes internados no andar, ali nos leitos clínicos de todas as idades, e diria que o que eu menos tenho ali internado é idoso com mais de 80 anos. É a menor quantidade. Ou seja, em um ano nós tivemos uma mudança total do perfil onde a doença atua de forma mais nociva. Ela parece que foi aprendendo a lidar com as coisas. A gente não sabe, né, também, Thiago, se não é porque as pessoas tiveram uma contaminação. Eu lembro que nós falávamos no começo que a intensidade da doença dependia muito também do tempo de contaminação. Sim. Como as pessoas não cuidaram mais muito, elas se permaneceram muito tempo no mesmo ambiente com pessoas contaminadas. Então, faz uma reunião familiar e ali tem 3, 4 pessoas positivas e tu fica um dia inteiro com aquelas pessoas. Acaba adquirindo uma carga viral maior, pode ser isso. Sim. Associado às variantes, associado a uma série de fatores. Mas o que a gente tem que salientar é que aquele perfil não é mais. Então, hoje, a emergência, a gente criou ali, junto com a direção técnica do hospital, com toda a diretoria ali, aquela parte da emergência ali, onde os pacientes eram medicados, ali virou uma unidade de terapia intensiva para todos os pacientes entubados para Covid. Uma espécie de uma UTI improvisada para atender. Exatamente. A gente teve que criar uma UTI ali. Todos os pacientes que estão naquele setor estão entubados em ventilação mecânica e ocupou todos aqueles leitos. Se a gente precisar entubar mais um paciente, nós teremos que criar uma nova ala de UTI. Então, isso foi muito rápido. De quarta-feira passada para sexta-feira, entre sexta e sábado, a gente encheu a ala. Então, assim, a gente colocou em ventilação mecânica em torno de 10 pacientes. Isso em 4, 5 dias. E aí 3 foram transferidos e uma faleceu e agora temos 6. Do ponto de vista clínico, doutor, dá para falar que as equipes estão enxugando gelo dentro do hospital? Esse é um termo que é bem isso mesmo, traduzindo, né? Sim. Então, o Charles e o Palomino interno, eu também, no andar lá. Somos nós 3. Na emergência agora, foi montada uma equipe para só atender esses pacientes. Nós tivemos que montar tudo num fim de semana, montar uma UTI, ir atrás, foi feito campanhas. Por que a gente está atrás de respiradores? Porque a gente tem medo de precisar mesmo, mas até agora não faltou, deixar bem claro. Sim. A gente recebeu uns respiradores no início do ano, do ano passado, graças a Deus, e estão sendo todos usados. Né? Agradecer até aos monitores, tudo, as bombas de infusão. Um único paciente com Covid, às vezes, precisa de 6, 7 bombas de infusão. Um paciente só. Sim. Então, antes da pandemia, o hospital tinha 10, 12 bombas de infusão, agora está com umas 40. Foram adquiridos equipamentos que estão sendo utilizados, mas a gente está precisando mais porque a demanda não para,
a gente não tem previsão dos pacientes saírem. Então, no final de semana, a gente teve que montar essa estrutura, se criou um plantão extra para colocar esses pacientes com cuidados. Então, uma noite é um médico, a outra é outro. Cada noite vai ser um profissional. Durante o dia, a gente vai se revezando, todos eles, para poder atender, porque demanda de muito tempo. Os pacientes são muito graves. A ventilação mecânica do paciente COVID é muito difícil. Então, eles infectam, eles fazem insuficiência renal, eles fazem outras complicações. Por isso que às vezes os caras colocam, morreu de complicações do COVID. Sim. O que são complicações do COVID? Embolia pulmonar, trombose, infarto, AVC, insuficiência renal, quando eles estão naquele estágio crítico. Então, foi criada essa ala. Hoje a emergência está totalmente tomada desses pacientes. Aquela outra alazinha onde os pacientes ficavam fazendo medicações, a gente teve que pôr macas. Então, muitas pessoas vão ser medicadas por coisas simples no corredor. Ou seja, infelizmente. A gente está chegando no Hospital São João Batista, que sempre foi de um movimento, dá para se dizer, tranquilo na sua emergência. A gente nunca teve cenas, vamos dizer, de hospitais de grandes centros, né? Pessoas pelo corredor e tudo mais. Isso já se caracteriza hoje no pronto atendimento? A gente teve que adequar a situação. A gente hoje ainda consegue, porque como reduziu o volume de consultas, e a gente agradece as pessoas por estarem entendendo isso, a gente conseguiu realocar o espaço. Mas assim, as pessoas precisam entender que ficou tudo espaços improvisados. Então, tipo, tu vai ficar sentadinho numa sala que não era usada, né? Que foi limpada ali, colocado as macas e, enfim, é o que nós vamos ter que fazer. Porque a gente não pode, por exemplo, espalhar os pacientes com coronavírus o hospital inteiro. A gente precisa criar um setor para que eles fiquem ali, para não causar disseminação e até mesmo a gente ter uma equipe só para aquilo ali também. Para que os profissionais que estão atendendo Covid, eles não podem ficar atendendo outros pacientes. Então, é bem difícil organizar isso da noite para o dia. Se tinha uma situação tranquila, e ano passado mesmo, nos picos que a gente teve, a gente conseguia drenar os pacientes. Então, nós entubávamos, nós chegamos a ter 6 pacientes em UTI, de Nova Prata. Mas os 6 estavam na UTI. Então, o nosso setor ficava sempre vazio, pronto para receber outros. Era sempre a retaguarda. Exatamente. Que hoje não existe mais. Nós perdemos a retaguarda, assim como todos os municípios da Serra perderam, de Porto Alegre, de outras regiões, e a gente agora ficou tendo que ficar com os pacientes. E o que me preocupa, Thiago, é que eles continuam chegando em estado grave. Ontem chegou mais uma paciente que a gente vai tentar tratar ela mais um dia ou 2, mas eu acho que ela não vai reagir bem. E a gente vai ter que colocar em ventilação mecânica, sendo que a gente não conseguiu tirar nenhum dos 6. Aí vai ser 7. Sim, o número só vai crescendo. Só vai aumentando porque os pacientes não melhoram. E aí o que acontece? 30, 40 casos novos por dia. 10% interna. Sim. Então tem que pensar da seguinte forma, enquanto nós continuarmos tendo de 30 a 40 casos novos por dia, a gente vai continuar tendo 3 a 4 internações por dia. E sendo que o caso novo de hoje vai virar a internação da semana que vem. Sim. Então essa semana nós vamos internar o reflexo da semana passada. E essa semana continua a mesma coisa. O que vai acontecer? Semana que vem a gente já sabe que essa semana vai continuar. E semana que vem vai continuar também. E o dia tem 24 horas, ele passa muito rápido e o volume de gente que chega para atendimento dá um descompasso em relação a quem sai do hospital. Esse é o problema do coronavírus. É diferente de tu atender dor de garganta, por exemplo, que o paciente vai lá, tu olha a garganta, medica, dá antibiótico, ele vai para casa, 3 dias depois ele está bem, esse paciente não volta mais. Paciente com Covid chega lá, tem que fazer um monte de exame, gasometria arterial, tomografia, então se torna um atendimento lento. Aí o pessoal que vai levar para tomo tem que se fardamentar todo, lá na tomo tem que higienizar todo o tomógrafo, cada paciente que vai. Então as tomografias não tem como fazer uma tomografia rapidinha. Precisa fazer uma tomo, higienizar, fazer outra. Então as pessoas têm que ter paciência agora, porque quando elas necessitarem do plantão, o quesito demora. Não pode ser uma queixa do tempo inteiro. Porque demorou 3 horas os exames, porque não sei o quê.
Isso, na verdade, a gente está fazendo o melhor que a gente pode, a gente está usando toda a estrutura do hospital, todos os funcionários disponíveis para tentar agilizar o máximo que a gente consegue. A gente tem relatos aí de vários municípios da região que trancaram as emergências para não atenderem mais consultas que não sejam graves. A gente optou não fazer isso. A gente vai manter a emergência aberta, vai manter os atendimentos, porque a gente fica com medo que uma pessoa deixe de ser atendida por outras doenças e acabe indo a óbito. Mas use com racionalidade e quando for no pronto-socorro, a gente pede até um favor, assim, é um pedido que vá com calma, não se estresse, vai ser feito os exames. O coronavírus não é uma doença que mata assim rápido, então se o paciente ir lá de manhã, fizer os exames e sair de tarde, está dentro de um prazo que a gente acha que é viável. Não tem como chegar lá, fazer todo o atendimento, tomografia em 1 hora, não é impossível. Essa era uma pergunta que eu queria fazer para o senhor, porque quando o médico chega para atendimento, todo mundo é bonzinho, né? Todo mundo fica bem educado, todo mundo fica aguardando. Mas como é que está a relação com os demais profissionais do hospital? Como é que as pessoas têm tratado? Existe a pressa, existe o medo, existe a ansiedade da pessoa quando testa positivo e sente sintomas? Como é que está essa relação interpessoal de quem chega no pronto atendimento, quem precisa aguardar? Como é que as pessoas estão se comportando em relação aos profissionais que estão dando o máximo de si nesse momento? Essa é uma pergunta ótima, na verdade. Porque realmente, quando a gente vai atender, isso as enfermeiras falam o tempo todo. Elas dizem assim, doutor, quando os pacientes chegam no médico, eles chegam com... Porque eles vão lá para buscar o atendimento médico. Então, quando chega o médico, eles se acalmam. Sim. Isso é verdade. A gente está enfrentando um problema grande assim com os profissionais, porque as enfermeiras não estão conseguindo dar aquela atenção que elas davam, elas não conseguem sentar e conversar com os pacientes mais como era antes. E muita gente está notando essa diferença e está reclamando, e acaba reclamando para elas. Então a gente pede, porque assim, pensem que aquelas meninas que estão trabalhando lá, elas estão esgotadas. É sério mesmo, não é aqui, é em todo lugar, mas elas estão no limite delas. Então, assim, e elas não estão abandonando, elas estão fazendo carga horária maior, elas estão vindo, elas não faltam, não tem ninguém botando atestado. A adesão, assim, à causa está impressionante. É dar os parabéns. Assim. O juramento médico está sendo cumprido. Exatamente, na íntegra. E aí o que acontece? É ruim para elas ficarem ouvindo reclamações. Né? E para nós também. Então, ontem eu tive umas 2, 3 situações assim, parecidas com isso. Na enfermagem me ligava, doutor, fulano lá está brigando com todo mundo porque está demorando para internar, está demorando para subir. Então, eu acho que não ajuda isso, porque na verdade não é da vontade de ninguém. Então, a gente pede que as pessoas, assim, por mais que não estejam gostando, muitas vezes, tratam elas com educação, porque as gurias ali estão fazendo o melhor que elas conseguem fazer, até mais do que poderiam, para tentar sanar essa demanda que ficou absurda. A gente sempre comentava que isso poderia acontecer e a gente sempre salientou que se acontecesse, nós íamos ter que se virar nos 30, né? E é o que está acontecendo agora. A falta de funcionários não é um problema atual, já vem de tempo. Porque como a saúde hoje, né, em determinadas áreas, remunera baixo, tem muita gente que migrou para outras áreas. Aumentou muito os postos de saúde também, então lá vai enfermeiros, técnicos e a remuneração é melhor. Então muitos funcionários dos hospitais migraram. E então a formação acabou ficando estável na área da enfermagem e com esse boom que deu nos hospitais maiores, tipo, dobrar o número de UTIs e tudo mais, eles acabaram concentrando todos que estão se formando, porque as formaturas são em Porto Alegre, Sim. Caxias, então todo mundo que sai já sai direto lá nos hospitais maiores. Então, enquanto tiver a pandemia, a gente não vai conseguir trazer gente para cá. Então, nós vamos ter que lidar com as pessoas, com a quantidade de pessoas que a gente tem. E aí a gente vai ter que adaptar e as pessoas vão ter que ajudar. É
a gente está precisando um conjunto aí de todo mundo juntos, e a maior função que a sociedade pode fazer hoje é reduzir o número de contaminados. A gente segue com o número diário alto, e isso vai refletir lá no hospital. O enxuga-gelo, Tiago, é o seguinte, nós temos 30 pacientes internados, mas de sexta para cá a gente deu inúmeras altas. Foram umas 15 altas. Quantos tem internado hoje? 30. Tu nunca consegue baixar esse índice. Não baixa. Aí tu vai lá, hoje eu vou dar umas 4 altas, eu acho, dos meus pacientes. E eu sei que já vai amanhã, tá cheio de novo. Porque a gente tem um reflexo, né, diário, e a gente sabe que nos últimos 15 dias sempre foram 30 pacientes novos por dia. Então, casos novos. Então, não vai baixar as internações pelos próximos 15 dias, né? E, doutor, além do trabalho no hospital, o senhor também faz parte do Comitê de Enfrentamento ao Covid junto ao município. O que o senhor pode nos atualizar de informações que nesse momento são feitas? As vacinações já começaram, boa parte dos profissionais da saúde tomaram já a segunda dose, os vovôs também já estão sendo imunizados, chegou ontem mais uma quantidade boa de vacinas para o estado. O que tu pode nos atualizar a respeito disso? A vacinação, a gente gostaria de estar vacinando muito mais, esse é o fato. A gente recebeu agora, semana passada, a segunda dose para os idosos de mais de 80 anos, que estão sendo aplicadas hoje, amanhã, que é quarta, quinta e sexta. Elas serão aplicadas escalonado por idade, nessas faixas etárias. É só acessar o Face ali da Prefeitura, que ali consta bem direitinho como é que vai ser feito para as pessoas se organizarem. Sistema de drive com os carros, porque é rápido, né, não dá aglomerações, e aqueles acamados que já foram vacinados em casa na primeira vez, serão vacinados novamente em casa. Aí essa faixa etária está toda vacinada, aí foi já feita a primeira dose dos 81 anos para cima, estamos aguardando vir mais doses. Os profissionais da saúde que foram primeiramente vacinados, aqueles lá no início, já fizeram a segunda dose também. E isso está ajudando, Tiago, porque depois que a gente vacinou a segunda dose, a gente não está tendo mais funcionário contaminado. E isso para nós, a gente ficou de olho, né? Antes nós estava tendo bastante funcionário contaminado. Fez a primeira dose, fez a segunda, depois da primeira dose ainda teve. Aí fez a segunda dose, já passou, acho que uns 10 dias, se não me engano, e a gente não está tendo mais ninguém. E acreditamos que a vacina vai dar resultado. Perfeito. Foram feitos vários estudos agora sobre o resultado em relação às variantes. Sim. Aí o Instituto Butantan colocou que a Coronavac funciona para a variante do Amazonas, e a Fiocruz está fazendo para vacina que eles estão produzindo também agora. Hoje pela manhã noticiamos que as duas, tanto a AstraZeneca quanto a Coronavac, têm efeito contra as variantes P1 de Manaus. E eles, a Fiocruz também agora começou a produzir em larga escala, segundo informações, 300 mil doses por dia, e com estimativa de 1 milhão de doses diárias. Então eu acredito que nos próximos 30 dias a gente vai conseguir vacinar a sociedade já em grande escala. Houve algumas autorizações do governo também para compras de outras marcas de vacina de forma privada. Tomara que venha todas as formas possíveis de aquisição de vacinas para que a gente possa vacinar a sociedade, que somente reduzindo o número de pessoas contaminadas circulando é que a gente vai conseguir controlar a pandemia. Trancar todo mundo dentro de casa, a gente já viu que não dá. Lockdown eterno não existe. Sim. Então é vacina, né? A gente não tem nenhuma outra forma de profilaxia de doença viral que não seja vacinação em massa. Vacinar pequenos setores não dá muito resultado, porque ainda tem muita gente circulando com o vírus e acaba transmitindo. Aí nós vamos ter menos idosos contaminados e mais jovens. Consequentemente, as internações vão reduzindo para jovens. Então, a vacinação vai ser sempre feita. Eu quero tranquilizar as pessoas. Em Nova Prata, a gente não segura as vacinas. A gente recebe as vacinas numa sexta-feira, na terça, quarta-feira está vacinando. Por que a gente não sai vacinando no mesmo dia? Tem que avisar. A gente só recebe a informação para que grupo é na hora que vai retirar. Eles não avisam antes. Então, a gente acaba tendo que receber essa informação e aí
avisar as pessoas, dar um tempo para elas se organizarem e se vacinar. Então, agora com essa leva que veio do Estado, vamos ver o que eles vão mandar para nós. E aí eles vão lá dizer, tantas doses para profissionais da saúde, X para idoso, X para a segunda dose, e a gente tem que seguir aquilo ali. A primeira dose e a segunda dose é a mesma vacina? Ela só é repetida 2 vezes ou tem uma distinção do próprio medicamento? É a mesma vacina, tá? Eles fazem a Coronavac e do Butantan é de 28 dias. Eles falam de 14 a 28, mas preferi mais aos 28. E a da AstraZeneca, que é da Fiocruz, 3 meses depois da primeira dose. Então, na verdade, quem fez a AstraZeneca não fez a segunda dose ainda. Perfeito. E quem fez a da Coronavac lá no comecinho já fizeram a segunda dose. Mas a gente sabe que a da Fiocruz, ela já imuniza uma boa parte dos pacientes na primeira dose. A segunda seria mais um complemento. Já a da Butantan precisa da segunda dose para gerar imunidade. A gente sabe que sempre as vacinas, desde que elas surgiram no século XIX, sempre tem gente contrária. Sempre tem. Sempre tem. Algum efeito colateral? Alguém relatou alguma questão sobre esse tipo de ocorrência? A Butantan, Coronavac, 0 efeitos colaterais. A não ser algumas pessoas queixando de uma dor no braço, no local da aplicação, que aí dá para entender. É uma agulha, aplica um medicamento, às vezes inflama um pouquinho ali. Mas a da AstraZeneca, a gente teve alguns relatos de febre, mas assim, algumas pessoas mais jovens fizeram febres bem 39 graus, assim, uns 2, 3 dias. Sim. Mas tomaram Tilenol, dipirona, ficaram em casa e depois normal. Sim. Né? E dessa leva que a gente atendeu de idosos, que foram essa última dos 81 aos 84, que foram vacinados idosos com a AstraZeneca. Sim. A gente não notou aumento do número de pessoas no plantão e nos postos, e nem nos consultórios para relatando febre. Então, na verdade, eu acho que os mais jovens fazem uma reação mais intensa e os idosos menos. Mas não houve efeitos colaterais graves nenhum. Então, quem tiver medo da vacina por efeitos colaterais, não precisa. Isso tem que cair fora. Claro, tem gente que tem crenças. Sim. Aí a gente não entra nesse mérito. Por isso que a vacina nunca é obrigatória. Né? Pessoas que nem tem gente que tem algumas religiões que não aceitam transfusão de sangue, enfim, tem coisas que a gente respeita por questão ideológica, mas a questão científica, a vacina funciona e deve ser aplicada a todos. Doutor, indo para o finalzinho, porque o tempo da grade é espremido, suas considerações finais, levando mensagem a toda a comunidade, falando também em nome do hospital, essa instituição comunitária que é fundamental para a manutenção de toda a sociedade de Nova Prata e região. A gente se adequou à nova realidade para poder atender a demanda dos pacientes graves. O hospital está fornecendo o atendimento todo necessário. A gente precisa só que esses números fiquem por aqui. Então a gente pede um empenho social maior. A gente vê que ainda acontecem aglomerações e festas e tudo mais escondidas por aí. É da consciência de cada um, né? Mas saibam que isso está refletindo em número de casos e seguem acontecendo casos novos, mesmo está reduzindo, mas segue. Então a gente pede um apoio maior aí da sociedade para que a gente possa voltar à normalidade do atendimento, que reduz as internações em UTIs, para que a gente possa transferir essas pessoas e não venha a ter uma tragédia maior aí com inúmeros mortos, que se a gente for ver hoje, pela quantidade de pacientes críticos que a gente tem, a gente pode vir a ter vários óbitos aí na sequência, e a gente não gostaria que isso acontecesse, e acredito que todos juntos o resultado vai ser melhor. Doutor Guilherme, muito obrigado, o espaço está sempre aberto, o senhor Obrigado. É sempre muito bem recebido pela comunidade, aqui a Giovana Secanho, a Jocélia Gotardo, a Ivanir Fim, a Maria de Lourdes Pagnoncelli, a Marli Rapskevski, a Lisandra Zilli, todo mundo acompanhando e mandando o seu alô nessa manhã e agradecendo o trabalho do doutor e do Hospital São João Batista. Nós voltamos para o Estúdio 1, Beto Guidini, o encerramento é com você. O Conecta News retorna amanhã às 8 horas da manhã aqui na Conecta Mais TV. Valeu, Thiago. Obrigado pelo Dr. Guilherme, com suas informações sempre esclarecedoras. A previsão do tempo para esta
Quarta-feira é de sol com algumas nuvens, não chove. A temperatura mínima foi de 14 graus. Uma massa de ar seco inibe a formação de nuvens carregadas e mantém o tempo firme. E à tarde, esquenta com a temperatura que poderá chegar aos 26 graus. Neste momento, fazem 19 graus aqui em Nova Prata. E o Conecta News volta amanhã, quinta-feira, a partir das 8 horas da manhã. Conecta Mais TV é muito nossa. Um bom dia e até lá.